Olá, meus amigos. Câncer, infelizmente, é uma doença que a gente tem ouvido falar muito. Quando uma celebridade tem um câncer, isso é muito divulgado e a gente fica sabendo. Recentemente, nós tivemos o caso do Anderson, que teve um câncer na região inguinal. Então, hoje nós vamos ver quais são os cânceres que podem se manifestar nessa região e o que quer dizer câncer inguinal. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, primeiramente gostaria de deixar claro que eu não participei de forma alguma da conduta no caso dele. Tudo que eu estou falando aqui é o que saiu nas notícias, então vamos tentar entender quais são os cânceres que se manifestam nessa região. Primeiramente, vamos entender o que é essa região inguinal. Região inguinal, gente, é aquela região de transição entre o abdômen e o membro inferior. É a região que muitas vezes as pessoas já ouviram falar por causa da hérnia inguinal, que seria um inchaço que se manifesta nessa região. Não é uma região comum de se ouvir falar de câncer, porque não é uma região que tem vários órgãos ali, mas alguns cânceres podem se alastrar e parar naquela região ali. Aquela região tem vários linfonodos. Linfonodos são pequenos nódulos que a gente tem em algumas áreas do corpo, que drenam a linfa e fazem parte do nosso sistema de defesa do organismo. Os cânceres, eles podem se manifestar numa região e à medida que eles vão crescendo, eles podem mandar pequenos pedacinhos que vão implantar em outras regiões. E uma das regiões que eles podem se manifestar, que eles podem implantar, seriam nesses linfonodos. A região inguinal é uma região, então, de transição e ali tem vários linfonodos que vão drenar algumas regiões do corpo. As regiões que os linfonodos inguinais vão drenar são principalmente a região da pelve e a região do membro inferior. Então, as lesões, por exemplo, uma infecção que se manifesta na perna ou na coxa pode causar um aumento desses linfonodos. O câncer, como eu falei, ele pode soltar de uma região e ir parar na região inguinal. No membro inferior não é uma região comum de se ter câncer, mas pode acontecer. Existem os cânceres ósseos, os cânceres de pele, mas não é uma região tão comum. Já a região da pelve, por ter vários órgãos ali, incluindo intestino, próstata, no caso das mulheres nós temos as estruturas ginecológicas, aqueles órgãos podem manifestar cânceres e drenar para a região inguinal. Então vamos entender quais são os principais cânceres que podem se manifestar nessa região. Como eu falei, ali a gente vai ter o final do intestino, a região do reto e do ânus. O intestino, ele tem uma drenagem linfática própria, mas na região da pelve, o reto e o ânus, eles vão drenar para aquela região inguinal. Então, um câncer da região do ânus e um câncer da região do reto baixo podem ir parar naquela região inguinal, se manifestando nesses linfonodos. Fora isso, nós temos também a próstata. A próstata é a região de maior frequência dos cânceres em homens que não são cânceres de pele. E o câncer de próstata, à medida que ele alastra, ele pode parar também naquela região inguinal. No caso das mulheres, como eu falei, teriam as estruturas ginecológicas, mas como a gente está falando no caso de um homem, a gente tem que pensar principalmente nesses órgãos que eu falei. Fora isso, como eu falei, cânceres de pele, cânceres ósseos, até cânceres musculares de membro inferior podem ir parar naquela região inguinal. Agora, será que existe algum câncer que se manifesta de forma primária na região inguinal? Sim, existem cânceres que manifestam diretamente ali. O que é um câncer primário? É aquele câncer que começou naquela região. Então, os casos que eu citei antes, então de intestino, de ânus, de próstata, de membro inferior, eles começam nessa região e vão se manifestar lá na região inguinal de forma secundária, porque ele não começou ali. O câncer primário que vai se manifestar na região inguinal, normalmente vai ser um câncer que tem a ver com esses linfonodos que eu falei. Então, os linfomas, por exemplo, podem se manifestar primariamente nessa região. Qualquer região do corpo que tenha linfonodos pode manifestar um linfoma, que é um tipo de câncer. Fora isso, gente, nós temos também cânceres que são mais raros, mas aqui vamos pensar principalmente nos cânceres mais comuns. Agora, vamos falar um pouquinho sobre sintomas. Quando que a gente vai suspeitar de um câncer na região inguinal? Como eu falei, naquela região nós temos pequenos nódulos que normalmente ou não são palpáveis ou são bem pequenos. Quando a gente começa a notar uma massa naquela região, uma nodulação ali, é importante investigar isso. Os linfonodos, como eu falei, eles podem ficar aumentados no caso de infecções. Então, numa região que drena para aqueles linfonodos, se tem uma infecção, aquele linfonodo aumenta. Todo mundo já teve uma íngua, já palpou, já sentiu às vezes no pescoço, às vezes na região inguinal. Isso é um aumento do linfonodo que é reacional a uma infecção. Agora, um linfonodo que está aumentado, palpável ao longo do tempo, isso não é normal, e aí a gente pode suspeitar sim.
Fora isso, gente, como eu falei, a maioria das vezes os cânceres nessa região vão ser secundários a outros cânceres de outras regiões. Então, se a gente está tendo um aumento ali na região inguinal, está tendo uma massa, um nódulo e está tendo sintoma em outros órgãos, a gente deve investigar. Então, no caso da próstata, todo mundo sabe, né? Os principais sintomas são urinários, né? A pessoa começa a ter uma dificuldade para urinar porque a próstata, ela tem um canal por dentro dela que é a uretra. Se a próstata começa a ficar aumentada, ela começa a comprimir a uretra e dá dificuldade para urinar. A pessoa tem que urinar várias vezes, às vezes no meio da noite, levantar, urinar cada vez um pouquinho. Fora isso, os sintomas intestinais. O câncer de ânus, por exemplo, ele vai manifestar normalmente como uma nodulação ao lado do ânus, que pode não doer nada, pode ser no ânus, pode ter sangramento, pode às vezes arder, doer, pode formar uma úlcera. No caso do câncer de reto, câncer de intestino, alterações do funcionamento intestinal, do comportamento do intestino, presença de muco, sangue misturado nas fezes, isso aí são sintomas de alerta que devem ser investigados. Fora isso, lesões que não cicatrizam. Os cânceres de pele, muitas vezes eles crescem e vão ter áreas de necrose que vão causar úlcera. Então a pessoa tem uma úlcera que não fecha nunca, um machucado que nunca melhora, tem nódulos que ele está palpando ali na perna, né? Isso tem que ser investigado. E também no caso das mulheres, né? Tem que ter o acompanhamento ginecológico em dia. Mas se está tendo sintomas ginecológicos, tem que avaliar também. Então, gente, eu quis fazer esse vídeo para vocês para explicar os principais tipos de câncer que podem se manifestar nessa região. Porque o termo câncer inguinal não explica a doença. Por quê? Inguinal, na verdade, é uma região do corpo. Seria igual falar câncer de pescoço, câncer de ombro, câncer de cabeça. Você está falando de uma região, mas não está especificando o tipo de câncer. É claro, gente, quando uma pessoa tem um câncer, a gente tem que respeitar a privacidade. Aqui nós estamos discutindo as notícias que nós vimos na mídia e a gente tem que transmitir totalmente o respeito à família e à pessoa que está sofrendo com isso. Então, eu quis esclarecer isso para vocês. Se vocês querem mais informação de qualidade, te convido a conhecer meu site. Lá toda semana eu posto para vocês textos de qualidade sobre saúde intestinal e também sobre saúde geral. Te convido a conhecer. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima.